orientação do ROCAM, Reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Tá chovendo, mas aqui em cima tá um calor, meu amigo. Desumano. Tá quente pra caramba. Nesse mês de março, no dia 14, o Templo Arte de Jorei vai completar 18 anos de existência. E sábado que vem, dia 12, no culto da saúde e prosperidade, nós faremos uma cerimônia em conjunto para que possamos entrar numa nova era de concretizações. E na segunda-feira, que é o dia mesmo, à tarde, eu farei uma oração, né? Então, que você faz aniversário, Isabel? Dia 12? Nossa, então, dia 9, dia 8, Guilherme dia 10, dia 12, só quermesse. Né? Então, no dia 12, queria convidar todo mundo que viesse participar conosco, que são 18 anos de uma história riquíssima, de muitas lutas, mas estamos de pé. E como é a nossa maioridade, vamos ver o que Deus nos prepara. A soma 18 dá 9, que também é o número de Deus. Consequentemente, nós não sabemos o que vai acontecer. Hoje, despachei o material, quarta-feira, para a África, para Angola. E graças a Deus hoje já chegou. O nosso capitão já recebeu todo o material, que é para 4 países. Então serão outorgas também de 3 ministros, 2 congoleses, 1 angolano, intronização de imagens em Angola, no Congo Brazzaville, em Benin. Realmente é uma coisa maravilhosa, porque estávamos há muito tempo tentando mandar material para Angola e não conseguimos. Então, graças a Deus, conseguimos um meio para isso e nos deixa muito felizes. É sinal que realmente o tempo está correndo e temos pouco tempo para fazer muita coisa, né? Então, nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida com coisas positivas e que valem a pena. Não podemos mais perder tempo com quem não quer nada, ou com coisas que realmente só tiram o nosso sossego. Hoje, no ensinamento, valorização da espiritualidade, Meixo Sama diz: para que o reino do céu possa ser estabelecido na terra, a messiânica deve cumprir a missão de promover o desenvolvimento da espiritualidade em todos os aspectos da vida terrena. É impossível, por isso, compará-la sob qualquer ponto de vista a outras doutrinas estabelecidas. Esse ensinamento mostra claramente o modo como estamos a servir aqui no templo, valorizando os estudos doutrinários alinhados com outros textos de vital importância para o engrandecimento da obra divina. Meixo Sama era um estudioso. Para que possamos seguir convictos em nossas decisões e em nossos caminhos, é preciso fortalecer o espírito. E como poderemos fazer isso? Simples. Além das orações ou meditações diárias, independentemente do credo que a pessoa professa, mas com atitudes serenas, justas e honestas. Primeiramente, com nós mesmos e depois com o próximo. Pois se não pensarmos em nós e não nos ajudarmos à autocompaixão, como ajudaremos o outro? Daí a importância desse fortalecimento. Isso não é ser egoísta, é diferente. Você também precisa cuidar de si, não é? Você precisa se valorizar. Se você tem compaixão pelo outro, também tenha por você mesmo. Se nós não buscarmos um aperfeiçoamento para que a gente melhore cada vez mais, ninguém vai se preocupar. Porque veja, nós somos messiânicos. Eu me preocupo com quem entra por aqui pedindo socorro. Mas quem se preocupa se eu estou precisando de socorro? Não é? Quem se preocupa em ter um local para orar quando precisa? Até falando isso hoje, né? Sobre muitas vezes os jovens na atual conjuntura, eles não se preocupam muito com a espiritualidade.
E por que não se preocupam? Porque hoje nós temos internet, temos celulares. Há uns anos atrás, quando eu fui formado, eu não tinha nada disso. A nossa busca era conhecimento, conhecimento, conhecimento. Eu quero ler, eu quero saber por quê, por quê. E nós não tínhamos tanto acesso à informação como temos hoje. Hoje você vai no computador, coloca no Google lá, você acha o que você quiser. Na nossa época era Barça mesmo. Ir na biblioteca fazer pesquisa, escrever pra caramba, não é? Então muita coisa mudou. Só que no tempo certo de cada um vai acontecer um despertar para a espiritualidade. E nós temos que respeitar esse momento, porque tudo é assim. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam logo, mas elas vão acontecer no tempo certo. Nós somos ansiosos, e esse logo para nós é que nos destrói às vezes, é a pressa. É a mesma coisa que você querer semear, plantar fazer uma plantação na época de seca. Ah, eu estou com pressa, eu vou plantar logo. Aí você cava os seus negócios lá, coloca a sua semente e não chove, terra seca. Você vai perder tudo as suas sementes. Mas na época que começam as chuvas, planta, vai florescer no tempo certo. A nossa vida é assim. Temos que respeitar o tempo de cada um também. O tempo de cada um. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, mas o tempo de cada um vai acontecer, vai florescer. Porque o tempo hoje é outro. Nós estamos vivendo uma era muito materialista. Porque tudo está na mão. Eu quero rezar, internet. Quero fazer tal. Nós não estamos de orei online. Só que nós temos milagres para relatar. Nós temos graças para poder mostrar para as pessoas. É diferente. Quem não busca isso, vai chegar um momento que a idade chegou, vai falar, poxa, quanto tempo eu perdi. Quantos relatos já ouvi disso? Mas eu não posso forçar a pessoa a despertar. Olha, vamos dedicar logo. Ah, agora não. Quero curtir a vida. Vai curtir, não tem problema. Só que talvez, no tempo que você chegar, talvez nem a gente esteja mais aqui. As palavras que outros vão falar, talvez não sejam as mesmas que nós falaremos. É? Diferente, né? Eu estava assistindo um filme esses dias, eu vi a história, eu ia assistir o Padre Pio, mas como é 3 horas e pouco, eu vou ter que assistir com mais calma. Então eu assisti Salomão, que era só 2 horas e meia. Né? Mas eu achei interessante, eu já li muito sobre Salomão, eu tenho os provérbios dele, a vida dele me encanta. Mas quando Salomão caiu, foi muito doloroso para ele. Né? Não vou falar o filme, mas tem que ler. Mas quando ele caiu, ele realmente se revoltou, entre aspas, com Deus. Ele se acomodou, só se preocupava com dinheiro, com impostos e com tudo mais. Foi a derrocada dele. Né? Derrocada entre aspas. Né? Mas quem assumiu o lugar dele como rei depois de Salomão, foi um filho que era uma tranca de quinta. Né? Roboão, se eu não me engano. Extremamente materialista, ruim, que queria só mais poder. E Salomão no leito de morte implorando, não faça isso. E ele pegou a mão de Salomão e jogou e fez tudo ao contrário. Né? Então assim, muitas vezes nós estamos aqui hoje, pregando, falando coisas e coisas. Daqui a 10, 20, 30 anos, a gente talvez não esteja mais aqui. Eu não sei quem vai estar aqui em cima falando. Tomara a Deus que esteja alguém com a linha muito superior à nossa. Mas que nunca perca a essência, que é essa ligação nossa com Deus. Eu falei na aula de quarta-feira, não importa muito o que as pessoas veem que eu estou fazendo, o que importa é que o que eu estou fazendo está chegando aqui. Se o que eu estou fazendo, falando, está chegando em Deus, em Meixo Sama, eu vou ter resultados com relação a isso. A gente estava limpando a igreja aqui sexta-feira, ou quinta-feira, uma moça do outro lado da rua, atravessou a rua correndo aqui, chorando, abraçou o seu Adilson. Pediu, pelo amor de Deus, um abraço, porque falou que ele era a cara do pai dela, que tinha falecido. Até o jeito de limpar o vidro, limpar o chão, muita coisa e tal. Posso lhe dar um abraço? É meu pai que está aqui. Uma coisa de doido. Foi uma cena doida, né? Da emoção dessa moça aqui em frente, que veio aqui correndo abraçar o seu Adilson. Porque ela viu o pai dele, ela viu o pai dela dedicando aqui. E são evangélicos. E recebeu, eu chorei. E eu falei para o seu Adilson, tá vendo? Tudo que nós fazemos, não importa o que as pessoas veem,
Mas se o que Deus, se chegar para Deus, se ele enxergar, o resultado vem em seguida. Aí a proteção e tudo mais. Nesse mesmo dia, foi que bateu o motoqueiro aqui, não foi? Um ônibus virando aqui, o motoqueiro que não doido entrou pela lateral aqui, o ônibus pegou o motoqueiro, a perna ficou prensada embaixo do ônibus. Foi uma doideira. Então assim, a proteção que nós temos, velho. E o resultado das orações que nós fazemos também. Ontem todo mundo dedicando aqui, acabou a força. Dedicando tudo no escuro, fazendo oferenda, limpando lá no fundo, no escuro. Mas ninguém triste, reclamando, dando risada. Dando risada. Que esse é o espírito, né? Quando passamos ou enfrentamos alguma dificuldade em nossas vidas, significa que algo grandioso está por vir. Muita coisa acontece à nossa volta e sequer damos a devida atenção que de fato merece. Nem sempre os momentos ruins são para nossa derrota ou perda. Geralmente traduz-se como um aprendizado e no futuro próximo como um alerta, ou seja, uma maneira de sobressairmos dessa situação de forma melhorada e equilibrada. Verdadeiramente existem casos e situações que nos colocam para baixo, mas não devemos nos abater. É preciso crer que isso vai passar e que nós também podemos mudar. Ter fé, acreditar e, acima de tudo, persistir são sentimentos essenciais a serem cultivados para essa efetiva mudança espiritual. Valorizando o lado espiritual é também uma condição humana, pois num universo grandioso como o nosso, existem muitas coisas que ainda não sabemos ou sequer conhecemos, mas reconhecemos que a força de vontade aliada à fé são sentimentos importantíssimos para a nossa evolução, enquanto ser humano. Isso não significa ser religioso demais, e sim crer que o impossível pode se tornar possível, desde que se tenha coerência e consciência, pois nada acontece por acaso. A vida, de fato, nos proporciona grandes momentos, e sejam esses bons ou ruins, extremamente importantes para o nosso bem viver realmente. Nós, nesses 18 anos, são tantas as coisas que já passaram por aqui, tantas pessoas e tantas graças, tantas tristezas também já aconteceram. Porque no começo nós, muito imaturos, queríamos abraçar todo mundo. Acolhíamos todo mundo. Fazíamos tudo para todo mundo. Mas muitas pessoas não queriam isso. Elas queriam ter o que nós tínhamos, que era a nossa fé. Mas nós estávamos ainda em construção da nossa fé. Porque uma coisa, foram os 20 anos que eu passei na Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Foram 20 anos. Depois eu fiquei mais 3 anos no Templo Luz do Oriente. Né? Que foi a fase de aperfeiçoamento de tudo que eu aprendi. Só que 20 anos eu vivi num local que tinha tudo. Tinha pessoas, tinha dinheiro, tinha estrutura, tinha tudo. Nós, quando abrimos a Arte de Orei, nós não tínhamos nada. Só fé. Só fé. Mas a fé não é palpável, né? A fé não paga a conta. A fé não constrói. Não é? Mas, por Deus do céu, essa fé que nós tínhamos pagava a conta e construía. Então, nós fomos forjados num nível de fé muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Nós somos formados e forjados, vamos dizer assim, numa fé da escassez, onde tudo é valorizado. E o respeito também pelo sentimento das pessoas. Só que nesse meio tempo, quantos ambiciosos chegaram e queriam. Porque viam a igreja bonita e arrumada, achavam que nós éramos riquíssimos. E ninguém sabe a história de cada cadeira, de um microfone, de um púlpito, né, de um tapete, de uma cerquinha, de um vidro. Ninguém sabe a história. Né? Então tudo foi feito com amor total e uma fé profunda em saber que alguma coisa ia acontecer. Né? Um reverendo já falecido, Katsuhito Watanabe, disse que aqueles que não procuram conhecer a existência divina são tolos e dignos de pena. Por outro lado, nem mesmo o Deus Pai, citado por Cristo, ou as divindades búdicas conseguiram revelar a existência das divindades tão facilmente. É preciso salientar que os ensinamentos tradicionais eram demasiadamente pobres e inacessíveis às pessoas comuns.
Nessas circunstâncias, não podemos deixar de pensar que o jorei, praticado pelos fiéis da nossa igreja, é um meio simples de comprovar a existência de Deus. O jorei é um atalho que permite o acesso de qualquer pessoa ao caminho de Deus. Por conseguinte, é imprescindível que nós, ministros, estudemos sobre o jorei. Desejo clamar sobre a necessidade de pesquisarmos e aprofundarmos nossa compreensão sobre a essência do jorei. Esse reverendo, ele foi discípulo de Shibui Sosai, que foi formado por Meixo Sama, discípulo do Meixo Sama. Então, naquela época, era jorei. Era só jorei. Não tinha outra coisa, né? Era jorei, 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 jorei. Porque foi por isso que a igreja nasceu. Pelo jorei. A igreja não nasceu para construir um solo. A igreja não nasceu para ter obras de arte. A igreja não nasceu para ser filantrópica. A igreja nasceu por causa do jorei para salvar pessoas. Foi para isso que ela nasceu. Né? Então, é isso que realmente hoje nós temos estamos adquirindo, né, nós aqui da arte do jorei, uma força na administração do jorei fora do comum. Porque as pessoas estão mandando relatos, né, Isabel? A dona Ângela também lá em Ilhéus, com o grupo de lá também, acompanhando casos com milagres assim, danados mesmo. No poder do jorei. No poder do jorei. No ensinamento Sermão, Jorei e Felicidade, Meixo Sama nos diz: a messiânica possui o processo purificador denominado jorei. O jorei não visa curar a doença, é antes de tudo um método de criar felicidade. Ele não pode ter como objetivo a cura das doenças, porque essas são formas de purificação. Sua finalidade é eliminar as máculas do espírito. O resultado da erradicação dessas máculas é a extinção dos sofrimentos humanos. Para eu acreditar nisso aqui, que o jorei consegue eliminar, erradicar as máculas da humanidade, eu tive que vivenciar isso comigo mesmo. Não porque eu procurei, eu quero purificar, me manda a purificação, eu não sou besta, né? Mas você passa. Eu era membro novo, eu era líder dos jovens. Uma vez o ministro perguntou um negócio para mim e eu falei, tudo bem com Deus, velho. Falei bem assim, tudo bem com Deus. Eu não purifico. Nunca mais faço isso. Nunca façam isso. Falar, tu não purifica? Pluft, pluft, né? Então assim, a purificação, ela é dolorosa quando você começa a descobrir o que ela é. Ela dói mais quando você sabe o que ela é. Mas ela vai se tornar branda se você entender o porquê dela. Se você, pelo contrário, torná-la mais dolorosa, assim, se você se revoltar com ela, aí vai doer mais ainda. Tá doendo? Ah, tadinha, vai doer mais um pouquinho, né? Se você entender esse processo, você consegue ultrapassá-la com mais facilidade. Não é fácil. Não é fácil. Eu sempre digo, né, que tudo que eu falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, são relatos de alguém que já viveu isso. De uma forma menor ou maior, mas já foi vivido. Porque para entender a dor da outra pessoa, você tem que ter passado pelo menos um pouquinho o que ela está falando. Para você não se colocar como juiz. Então às vezes a gente vê pessoas desanimando, estou cansado, cansei, isso, aquilo, outro. Falei, olha, às vezes a graça está virando a esquina. Você está desistindo aqui no começo da caminhada. E você perde a grande oportunidade de mudar de vida. Mas são escolhas. Tem que respeitar. A pessoa quer ser infeliz? Então seja. Você quer ser feliz? Então seja. Deus diz sim para tudo. Vai que na hora que Deus está passando lá, está dando uma olhada na brisa, lá de repente a pessoa fala assim, eu quero ser infeliz. Amém. Mas fala assim, eu vou conseguir tudo o que eu quero com a vontade de Deus. Amém. Então cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você deseja. Porque se Deus dá a falar amém, vai se concretizar. A vida humana é formada pelo corpo material e pela espiritualidade que é invisível. O ser humano não é constituído somente pelo corpo material. Ele também integra o mundo espiritual. E recebe vida graças à vontade divina. No salmo de hoje, Meixo Sama nos leva a meditar, pois é tão atual que não posso deixar de me indignar com pessoas que se dizem messiânicas e dizerem que Meixo Sama está ultrapassado e seus ensinamentos são da era da noite. Tem uns doidos que falam isso.
Que o Sama já era, os ensinamentos são da era da noite. Olha o ensinamento de hoje. Super atual. O salmo de hoje. Super atual. Né? Para escrever nas notícias da guerra da Ucrânia e escreveu o salmo. Mundo de Miroco. Numa só nação, unidos fraternalmente, os países formarão um verdadeiro mundo de Miroco. Pobre do homem que voluntariamente provoca guerras, ainda conserva o caráter dos bárbaros. Criado por Deus, o coração possui grande harmonia, abomina sempre a guerra e ama a paz. Estamos vendo países em guerra, povos se destruindo, e entendemos que tudo faz parte de um plano maior. Mas devemos nos preparar como socorristas espirituais, enviando nossas orações para que a verdade e a justiça prevaleçam sempre. Entender guerra é complexo demais. Porque não é só na Ucrânia que está em guerra. Tem países na África que tem guerra civil, estão em guerra civil, guerras internas. Existem guerras por causa de raça. Existem guerras por causa da cor da sua pele. Existem guerras por causa de religião. Existem guerras por vários motivos. Né? Então nós temos que também fazer o quê? Orar para que isso realmente, o bom senso prevaleça. Porque quem cria guerra fica no seu gabinete protegido. Quem vai para a guerra é o primeiro a morrer, não é? São os que vão para a linha de frente. Que às vezes nem querem brigar, mas são obrigados por um dever. Não é, Fábio? Como militar? Né? Por um dever tem que ir. Mas o caboclo que inventou a guerra está lá no seu gabinete protegido com uma porrada de segurança e no seu bunker lá. Né? Mas ele não vai para a linha de frente. Devia colocar um ringue, colocar os dois cabeças no meio e desce a porrada aí. Vamos ver quem vai ganhar. É mais fácil, né? Doía menos para a população. Mas nós também, muitas vezes, agimos em guerra no nosso dia a dia. Na nossa vida diária. A diferença é que não tem armas. Não tem destruição. Mas é igual o bom dia que eu falei hoje. Que tem pessoas que onde chegam, destroem tudo. Seja na palavra, no pensamento, na atitude. Elas destroem com a sua presença, pelo seu jeito negativo de ser, julgamentos e tudo mais. Nós somos messiânicos, nós temos condição de levar essa luz aonde quer que seja. Que nós temos uma medalha, o Ricari, e através dela conseguimos me estagiorei em qualquer parte do mundo, hoje pela internet. Hoje pela internet. Nós não temos mais barreiras físicas para ultrapassar usando no atual mundo de hoje. Antigamente a gente nem sonhava com isso. A gente nem imaginava que poderíamos. E nesse ponto eu posso falar que a arte do Jorei foi pioneira com relação a isso. Do Jorei online, de escancarar isso para todo mundo. Nós já fazemos isso há 16, 17 anos. Então nós temos como falar porque nós fazemos. Pessoas riam da gente. Vocês são loucos. Não existe isso. Está aí hoje. Muita gente faz o que nós fazemos. Né? Falando sobre ensinamento em Meixo Sama, mas também dentro do credo de cada um, eu encontrei num livro que eu estou lendo, chamado Nova Era, um trecho que mostra como apenas o conhecimento sobre as verdades divinas não é suficiente, se não houver comprometimento com o serviço verdadeiro. Eu sempre incentivo todos a lerem o maior número possível de livros, sejam de vários assuntos, para que consigam fazer um paralelo até com o que o Meixo Sama fala. Olha que Hermes Trismegisto fala nesse livro. Pergunta: é comum vermos pessoas que reconhecem nessas máximas o supremo caminho da luz, mas não as praticam. Por que o homem, conhecendo esse ensinamento, tem dificuldade em aplicá-lo em sua vida? Hermes diz: o problema é que o homem conhece o ensinamento, mas não o vivencia. O espírito encarnado na matéria parece estar sempre envolvido em um conto de fadas, que o afasta da vida real, ou seja, da vida espiritual. Ouve as sábias palavras de luz, mas se aprisiona de forma hipnótica à vida social materialista, justificando os seus atos no exemplo que vê ao seu redor, esquecendo-se que a sociedade atual não serve de modelo para quem procura um ingresso urgente à nova era. Nos tempos atuais, exemplos como o perdão, tolerância, o respeito, dignidade e honestidade não estão em voga, e o amor teve seu sentido distorcido. Hoje, não se ama sem esperar nada em troca. Satisfazem-se interesses e caprichos que se desfazem à menor contrariedade.
Em resumo, o grande mal atual da humanidade é o afastamento dos valores espirituais pela ineficiência das religiões e do baixo padrão espiritual da maioria dos atuais espíritos encarnados. Esse quadro é um banquete para os espíritos das trevas que promovem o fracasso dos encarnados. Eles nem ao menos precisam se esforçar, tal a facilidade para dominar os encarnados enredados nas teias da mesquinhez e da intolerância. A fórmula libertadora é o real interesse em encontrar o caminho da luz, pelas virtudes cristãs e prática real e sincera da reflexão de nossos atos do cotidiano. Só assim venceremos os maus hábitos que se instalam sorrateiramente em nossos corações. Ou seja, sem ação, não adianta ler, conhecer, que bonito, que tal, e não praticar nada. Você veio na igreja, participou de um culto, participou de uma aula, ouviu, leu, estudou, e não pratica, você está lascado. Porque se não houver essa reforma íntima, a pessoa, a tendência dela, chegou sua hora, está na hora de subir, ou melhor, descer, né? Depende de onde você vai, né? Ninguém quer receber esse telegrama. Se você deve, você não quer receber nunca esse telegrama. Mas se você está de bem com a vida, estou de boa, pode chamar, estamos juntos, não é? Pergunta: encontramos diariamente pessoas que entendem os ensinamentos espirituais e demonstram interesse em praticá-los. Reconhecem seus erros, mas sucumbem às primeiras tentações. Por que isso acontece? Hermes: os trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles que estão tendo sua última chance de se colocarem à direita do Cristo, não devem se iludir. São espíritos que ainda sofrem uma atração extraordinária para o campo dos interesses humanos, forjados nos séculos de encarnações voltadas exclusivamente para si próprios e para os seus interesses, esquecendo-se de amar e auxiliar o próximo. Agora, em sua última oportunidade, necessitam vencer o atavismo decorrente de encarnações passadas, que surgem como monstros incontroláveis em seu campo emocional e racional. Somente um esforço hercúleo em direção à luz os libertará dessas más tendências que os perseguem. Além do mais, temos a constante influência dos espíritos desencarnados, que trabalham pelo nosso fracasso. Nesses casos, mais do que nunca, é imprescindível determinar-se a busca do bem. Eu falei na aula de quarta-feira, não adianta, por mais que pessoas, espíritos, aquele raio que seja, querem destruir o caminho da luz, nunca vão conseguir. Porque eles são das trevas, até encarnados. Eles são das trevas, vão viver sempre nas trevas. Nunca vão mudar. E se não mudarem, a linhagem dele também vai ser das trevas. Filhos, netos e assim vai. E quando ele estiver lá no inferno bonitinho, né, lascado todo, ai, ninguém reza por mim. Alguém pode falar assim: tu fez por onde? Olha a sua vida. Quanta maldade você fez encarnado? Você está onde você merece. Porque no mundo espiritual não tem democracia. Ah, coitadinho. Não tem nada disso. Quem deve paga, quem merece recebe. Ponto. Agora, os guerreiros da luz, os guardiões, vão lá para socorrer quem quer mudar. Você quer mudar? Quero. Então vem. Vem. Não quer mudar? Fique aí, ué. Fique aí. As pessoas pensam que morreu, acabou, né? Só que você vai colher o que você plantou. Nessa vida, a vida é curta, ué. A vida é curta. Hoje, não sei se tem alguém aqui com 80 anos de idade. 80 anos de idade. Mas lá atrás, quando você estava com 10 anos, você falava: nossa, o que você quando crescer? Não é? O que eu vou estudar? O tempo passa. Dona Cidinha, por exemplo. A senhora queria ser professora quando criança? A senhora queria ser professora quando era criança? O seu sonho era ser professora? Então, o tempo passou, a senhora se tornou professora, a senhora casou, teve seus filhos, já se aposentou. Não foi assim? Rápido demais. Rápido demais. Tem jovens que estão perdendo um tempo gigantesco porque não aproveitam a vida. O aproveitar a vida é você usufruir de uma festa, é você viajar, é você curtir sua vida, mas em paralelo com a sua vida espiritual. Se não tiver esse lastro, você é penso de um lado.
Quando você vai procurar alguma coisa aqui, não tem. Eu não tenho saldo. E agora, como é que eu vou fazer? Como eu já ouvi, pô, se eu tivesse conhecido a igreja há muito tempo atrás e mais jovem, eu teria feito tanta coisa. Talvez não. Talvez não. É o tempo de cada um, como eu falei no começo. Mas nós temos que aproveitar agora. Porque daqui a pouco, nós vamos estar com 70 anos, com 80 anos. E temos que estar com saúde. Porque pior do que chegar numa idade mais avançada, é chegar doente. Já pensou? Né? Ficar aí numa cama, dependendo de alguém para cuidar de você, dependendo de alguém para limpar você, dependendo de alguém para colocar comida na sua boca. Nós temos que nos esforçar tanto para chegar num nível e falar assim, gente, eu já posso partir em paz. Cumprir, a missão está feita. Né? Não morri ainda. Mas o que eu pude fazer, eu estou fazendo ainda. Né? Mas eu fiz. Eu posso falar, eu fiz. Eu não posso falar, deixei de fazer porque deu preguicinha naquela época lá. Né? Eu era meio imaturo, não quis fazer. Não há tempo para justificar. Se você perde o seu emprego por atrasos, é porque você mereceu perder o emprego. Não é culpa do patrão. Você é pago para trabalhar. Não é pago para faltar. Não é, Sr. Luciano? Você é pago para trabalhar e produzir, ué. Você não é pago para chegar, cheguei atrasado, fui na festa ontem, tomei uns Big Night a mais. Desculpa aí, né? Não, tranquilo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você manda embora. Pô, o patrão é muito ruim, cara. Não dá para trabalhar lá não. Ainda bem que eu fui mandado embora. Não é assim? É sempre assim. Ninguém é culpado. Só os outros. Né? A hora soou. Há muito tempo, e muita gente ainda está adormecida, presas em seus mundos egoístas, em seu campo de visão restrito, preocupados apenas em se curar das suas dores, mas esquecendo-se de estender as mãos a quem necessita, muitas vezes mais do que a própria pessoa. Despertar para essa nova realidade nos fará mais fortes, mais saudáveis espiritualmente e muito prósperos em nossas colheitas, pois aqueles que com oração e ação se entregam à divina tarefa de salvar pelo menos uma pessoa em sua vida terrena, ganhará a presença de Deus e Meixo-sama nunca antes sonhados. Para isso, basta crer e não ficar esperando o milagre cair do céu. Uma pessoa, salvar pelo menos uma pessoa em vida, talvez seja o motivo para levar a sua ascensão espiritual para um nível jamais sonhado. Porque talvez a pessoa que você salvou seja a pessoa que vai salvar milhares ou milhões. E sua vida transcende. A pessoa que me encaminhou, nem messiânica mais. Hoje, aliás, hoje é aniversário dela. Rogério, ou foi ontem, Rogério Crisóstomo da Silva. Foi o cara que me encaminhou para a igreja. Ele que me encaminhou para a igreja. E ele está muito bem. Está muito bem. Porque, talvez pelo meu devotamento à fé, depois de uma longa história, o reflexo disso, da gratidão do mundo espiritual, chega até ele e sua família. Isso é o que conta. Né? Não sei o que vai acontecer no futuro. Talvez lá na frente eu tenha que ajudá-lo. Como uma pessoa que também no passado me estendeu a mão, veio me procurar, eu estendi a mão para ajudá-la. Só que ela queria mais do que a minha mão. Né? Então assim, a hora soou. Vamos aproveitar. Tem coisas muito boas chegando. Aquilo que aparentemente é negativo pode ser o prenúncio de uma graça fora do comum. Como eu falei, o nosso sonho, nosso desejo, está ouvindo aí, Deus? Vai que falar amém aí, é ter nosso solo sagrado construído e nossa sede própria. Isso vai se concretizar. Vai se concretizar. Não pela minha vontade. A minha vontade e meu desejo tem que estar dentro do sonho de Deus. Se está dentro do sonho de Deus, eu não preciso me preocupar. Eu só tenho que continuar dedicando, servindo, enquanto eu tiver forças. Porque depois, se ficar depois, lá, como eu falei no começo, em cima de uma cama, eu queria tanto ter feito mais, mas hoje doente eu não consigo fazer. Isso é mentira, cara. Não ia fazer bodega nenhuma. Quer ser vítima mesmo. Né? Quem quer fazer, faz. Né? Como é que é? Quem espera faz a hora, não espera acontecer, não é? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, vamos usar o nosso tempo
para coisas úteis. Quando tiver que se divertir, se divirta e aproveite sua vida com sua família, com seus amigos, com quem quer que seja. Mas não se esqueça de alimentar o seu lado espiritual. Valorize a espiritualidade. Os recados estão sendo dados aí um atrás do outro. Tem um canal no YouTube chamado Plataforma Plataforma de Oração. É muito interessante. Pode achar o cara meio doido, algumas coisas nesse sentido assim, porque acha algumas coisas assim. Mas a mensagem passada, os recados dados, preste atenção. Preste atenção. E hoje, só para encerrar, a era da luz está tão intensa, porque tem muitos lacradores de plantão, né? Muitos pseudo-heróis, pseudo-ativistas que só querem aparecer na foto. Hoje estourou um escândalo de um deputado aqui de São Paulo, que foi para a Ucrânia, né? Para querer se mostrar e aparecer e piriri e pororó. Flagraram os áudios do cara hoje lá, ele está mais preocupado com as mulheres ucranianas, taxando-as, não vou nem falar o que ele acha daquelas mulheres, e voltou para cá com cara de tacho, porque vazou todos os áudios dele. Usar uma guerra, com pessoas na fila sofrendo, querendo fugir, com fome, para ficar julgando as mulheres se são bonitas ou feias, são fáceis porque são pobres. Isso dá uma pobreza material, mental, espiritual absurda. Mas não adiantou nada, porque foi querer dar uma de herói fajuto e voltou realmente como o caráter da pessoa é realmente. Não vale nem a pena falar o nome dessa criatura, porque isso aí é só dar descarga que vai embora. Não vale a pena. Porque a verdade sempre vai prevalecer. Respeitar a dor das pessoas que estão sofrendo. Respeitar o sofrimento daqueles que perderam suas casas. Imagine, há uma semana atrás, 10 dias atrás, essa pessoa estava na sua casa, assistindo sua televisão, chegando no seu trabalho. Hoje não tem mais casa, não tem mais trabalho, alguns não têm nem família mais, né? Perdendo tudo para ver um vagabundo querer dar de heróizinho de quinta para poder querer aparecer na foto. A verdade, Deus está sempre presente, a verdade sempre prevalece. Desculpa esse finalzinho aqui, mas não dava para passar batido, porque é muita calhordagem dessa raça. Bom dia a todos, olha. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Conto com os senhores da semana que vem, para que a gente possa fazer um culto de aniversário maravilhoso. E calhou de ser justo o culto do Daikoku, né? Para que a gente agradeça profundamente coisas maravilhosas que vão se concretizar. Muito obrigado a todos.